Busca por reforços, contratações que o Santos precisa fazer, aproveitar essa pausa, a janela de transferência que volta a se abrir no dia 10 de julho e vai até o dia 2 de setembro. Vamos discutir aqui algumas prioridades e também algumas situações de jogadores que estão com o seu futuro indefinido no Santos. Ou seja, podem permanecer, mas também podem ser negociados. E por que eu tô falando sobre isso, né? Possibilidade de saída em um vídeo que eu quero falar sobre jogadores que precisam ser contratados. Porque a diretoria do Santos vem deixando muito claro que nessa janela de transferência, essa principal, que abre a janela, né, para clubes da Europa contratarem principalmente, o Santos precisa fazer algumas vendas. O Santos precisa oxigenar, digamos assim, o seu elenco. Tanto com jogadores que não são tão utilizados, né, pela comissão técnica, como também a questão financeira. Folha salarial e também um jogador que pode ser vendido para que o Santos tenha dinheiro para pagar uma possibilidade de transfer ban ou pegar esse dinheiro para contratar outro jogador, pagar uma outra dívida, enfim. A diretoria do Santos já deixou isso bem claro, que jogadores devem sair nessa janela de transferência. Mas vamos começar aqui falando sobre jogadores que precisam chegar, posições que precisam chegar ao time para que seja um Santos mais equilibrado. Porque eu vejo que temos boas opções, bons jogadores, só que é um Santos meio desequilibrado, principalmente defensivamente. É um Santos que às vezes tem um jogador titular, mas se esse jogador se machuca, fica suspenso, o Santos encontra uma certa dificuldade. Então, assim, prioridade que o Santos coloca nesse mercado, nessa janela de transferência que vai abrir em 10 de julho, é zagueiro e lateral direito. As duas prioridades do Santos. Só que a diretoria também deseja um volante. O nome do Ilharão vem sendo bastante comentado, vem negociando com o Santos. O Ilharão que está sem contrato, né, não renovou seu vínculo com o Panathinaikos e está na mira do Santos. O Santos também pretende ter um jogador, pelo menos, de velocidade. Ou seja, de 4 a 5 nomes que o Santos deseja ter nessa janela de transferências. E claro, aquele modelo que a gente vem sempre comentando, jogadores que o Santos não precise fazer um grande investimento financeiro, ou que venha por empréstimo com um valor de compra fixado. Vou dar um exemplo aqui rápido do Barrial, por exemplo. Barrial é um jogador que está dando certo no Santos, está jogando bem, fez gol agora contra o Fortaleza, em outros jogos também, e o Santos, até o momento, não comprou ele. Tem valor lá de compra fixado. Imagino que o Santos deve tentar a contratação dele ao final do vínculo. Então, esse deve ser o modelo que o Santos tenta. Jogador que pode ser trocado, né? Então, você tem um atleta que ainda não fez 7 jogos, tenta trocar, tenta compor para um outro jogador que possa ajudar o time do Santos. Outra opção, jogador em final de contrato, como eu citei aqui o próprio William Arão, que está na mira do Santos. Então você só tem que se acertar com o jogador, né? A questão de luva, a questão salarial é um pouco mais simples do que você ter que convencer um outro clube a vender um jogador. E claro, você tem um grande trunfo que é o Alexandre Matos, que é um cara que, assim, você pode até criticá-lo em algumas contratações, né, por outros clubes, mas eu enxergo que dos últimos anos, em termos de experiência no mercado, experiência na função que ele está ocupando, é o que mais tem no Santos. Então, estou curiosa para ver como que Alexandre Matos vai conseguir lidar com as necessidades que o Santos tem no seu plantel. Tanto a necessidade de contratação, que a gente está falando aqui, como também a necessidade de ter essa balança de preciso me reforçar, mas também vou precisar me desfazer de alguns jogadores. E aí entro na questão de jogadores que podem ser negociados ou que pelo menos estão com o futuro indefinido no Santos. E começo por Gil. O Gil ele tem um problema crônico no quadril dele. Desde o ano passado a gente fala sobre isso. E ele não jogou a partida contra o Fortaleza, sequer viajou.
por conta dessas dores. O Gil já tinha essa ideia de se aposentar. Em um primeiro momento comunicou ao Santos agora, né, nas últimas semanas, que pretende terminar o seu vínculo com o Santos para depois pensar sobre a aposentadoria, mas eu coloco como uma grande indefinição ainda. Será que dá pra gente contar com o Gil? Será? É uma pergunta que eu faço para vocês, né? Será que corre risco do Gil mudar de ideia? Outra questão, Gabriel Veron de novo não foi relacionado. É um jogador que está emprestado junto ao Porto e não me surpreenderia se ele fosse devolvido à equipe portuguesa. Tem que ver a questão contratual, mas é um jogador que o Alexandre Matos prometeu reavaliar assim que ele chegou, né? Não quis tomar uma decisão imediata. Então também imagino que o Veron pode ser negociado, né? Negociado no sentido de negociar uma volta ao Porto, né? O Basso, apesar de ele ter feito uma boa partida contra o Botafogo, não acho que foi mal também contra o Fortaleza. É um jogador que a gente sempre comenta aqui que desperta interesse em clubes de Portugal. Será que existe uma possibilidade do João Basso também ser negociado? Com o próprio Arouca, inclusive. Lembra um tempo atrás que o Arouca tentou o empréstimo do Basso e o Santos não liberou? E o Arouca tinha falado, Santos, se vocês me liberarem o Basso por empréstimo, a gente dá um descontinho, né? Faz um abatimento aqui na compra dele que tá atrasado, e o Santos não quis. Será que é uma possibilidade? Não descarto uma saída do Basso. João Paulo. João Paulo é um goleiro que já deixou bem claro que gostaria de jogar mais vezes. E hoje no Santos ele não joga, a não ser que o Gabriel Brazão seja negociado ou aconteça uma lesão com o Brazão. Será que o João Paulo vai sair? Será que pode ser uma troca para um outro jogador? Será que pode sair em definitivo por dinheiro? E aí o Santos pega esse dinheiro para contratar outro goleiro, para contratar um outro jogador? O João Paulo, para mim, é nítido que é complicado segurar aqui. Mesmo que o Alexandre Matos converse com ele, ele quer jogar. E ele sabe que hoje o Brazão tá à frente dele. O Brazão, cada jogo, a chance dele aumentar o interesse de outros clubes é maior ainda. Porque vem jogando muita bola o Gabriel Brazão. E não dá pra gente perder o Brazão. Se tem um jogador que tem que permanecer, é Gabriel Brazão, que vem sendo extremamente importante para esse time do Santos. Então o Santos tem que contar com o Brazão. Mas todo mundo, ninguém é inegociável. Não, o Brazão é inegociável. Não dá para você pensar em perdê-lo. Mas o Brazão quer voltar para a Europa. Conversa com o Brazão. Fala que no ano que vem, terminando o Campeonato Brasileiro, você libera ele. Mas que você precisa dele pelo menos para você passar por esse momento de turbulência nesse Campeonato Brasileiro. Não dá pra pensar em perder o Brazão nesse momento. Não dá. JP Sherman, pra mim, é uma possibilidade de saída, porque o Santos precisa de dinheiro. E, assim, é uma percepção que eu tenho, tá? Não sei se vocês concordam. Mas parece que o Kleber Xavier não é muito fã do Sherman. Porque joga o Escobar, joga Zé Ivaldo improvisado de lateral direito. Já tivemos o Luizão jogando, já tivemos o Léo Godoy jogando, todo mundo joga, menos o Sherman. Então eu acho que não é um jogador que está tanto assim nos planos do Kleber Xavier. Posso estar enganada, tá? Mas é uma percepção que eu tenho com a falta de utilização do Sherman. E também aliado a que o Santos precisa de uma venda. E o Sherman é um jogador de seleção brasileira que a gente já falou aqui que o Santos pode negociá-lo. Né? E, por fim, uma coisa que é importante a gente falar aqui sobre contratações que precisam ser feitas, que o Santos se espelhe em alguns nomes, como Zé Rafael, como Roleiser, como o próprio Gabriel Brazão, o próprio Barrial. Vou citar esses 4 aqui, que são jogadores que foram contratados e estão mostrando resultado. O Barrial veio com valor de compra fixado. O Brazão, um jogador que o Santos não teve custo, né? Fez um acordo ali com a Inter de Milão. A Inter permanece com uma porcentagem de 40% do jogador. Agora, Zé Rafael e Roleiser, o Santos fez um investimento maior. O Zé Rafael, o Santos assumiu, né, de uma certa forma, o risco, e se desse certo, teria que pagar 15 milhões ao Palmeiras.
o Roleiser 60 milhões. Só que esses 4 que eu citei, jogadores que estão dando resultado. Que pra mim foi um acerto. Então o Santos tem que focar em jogadores assim, modelos de negócio diferentes. Cada um que eu citei aqui tem um modelo de negócio diferente, mas que tá dando resultado pro Santos. Então que o Alexandre Matos, que é um cara experiente, se inspire isso de dentro do Santos. Que dá pra trazer jogador pra ser protagonista, que dá pra ser jogador que venha pra somar com esse time do Santos. Porque a gente precisa de jogadores que vão conseguir desempenhar um bom futebol, para que a gente possa ter um Santos mais equilibrado para o segundo semestre. O primeiro passo foi dado, foi sair da zona de rebaixamento. Agora o segundo passo é se manter fora e, quem sabe, um terceiro passo, almejar coisas maiores dentro da competição. Será que vai ser possível? Vai depender muito da forma que o Santos agir nessa janela de transferência. E claro, tudo isso estou falando pensando que não teremos um transfer ban, né? Pensando que não teremos um transfer ban. Que o Santos não contratou nessa janela do Super Mundial porque já está contando que não vai ter transfer ban. Que vai conseguir se resolver. Não sei se vai pegar dinheiro de Soteldo, não sei o que o Santos vai fazer. Mas precisa pagar esse transfer ban para que consiga se qualificar na janela de julho até setembro. Quero saber de vocês quais jogadores o Santos precisa contratar, quais posições e quem é inegociável nesse elenco. Ou ninguém é inegociável. Quero saber a opinião de vocês. E agradeço também que a gente bateu a marca de 11 mil inscritos aqui no canal, né? Um canal novo que a gente abriu esse ano. Então agradeço muito a confiança de vocês em mais esse novo canal aqui que eu tenho para falar de Santos com vocês todos os dias. E se você ainda não se inscreveu, já se inscreve pra gente conseguir ter mais santistas aqui cada vez mais, tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!